Bom dia de novo, meus irmãos. Bom, no primeiro domingo nós falamos sobre o nosso pilar de tudo, que sem ele nada que a gente vai falar do mês faria sentido. Então, ele que dá o sentido nas coisas, que é Cristo. Porque não é sobre nós, é sobre Cristo. E se é sobre Cristo, é sobre a graça. Por isso que vamos estar falando sobre a graça neste domingo. Mas antes de começar, eu vou falar um desabafo com os irmãos. Sempre o nervosismo está aqui em cima. A gente fica tremendo desde a corda. Desde a corda tu já fica... Ai, meu Deus, o que eu vou falar? O que vai acontecer? E aí, todo ano, a gente sabe que a gente acaba pregando, mas a gente tenta fugir desde que a gente começa a planejar. E eu me senti um pouco diferente nesse ano. Geralmente, a gente começa a planejar nosso mês em meados de abril. Então, é quando a gente começa a falar o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. E quando a gente decide, sempre... a gente decidir um mês, a gente vai tendo ideias, né? Por exemplo, no ano passado a gente falou sobre ajustar o foco, né? Ajustando o foco. E aí, quando a gente, vamos falar sobre isso, essa divisa, na minha cabeça veio automaticamente falar sobre a câmera e como as partes da câmera nos ajudava a ajustar o foco. Então, comigo sempre acontece assim. A gente pensa e aí já vem um turbilhão de ideias na minha cabeça falando, cara, eu vou falar sobre isso, 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 isso. E esse ano não foi assim. Esse ano a gente decidiu e não veio nada na minha cabeça. Eu ficava assim, eu pensava, orava, falava com Deus e nada vinha na minha cabeça, nada vinha. E eu comecei a ficar meio preocupada, porque o tempo passando, a gente vê o tempo passando muito depressa. A gente estava planejando em abril, a gente já está em agosto e nada vinha na minha cabeça do que eu ia falar. E com esse tempo passando, né, piscando, eu tive a sensação que realmente o tempo foi passando muito rápido. E cada vez que passava mais rápido, eu sentia que tinha muito mais coisa para mim fazer. Então, sempre aparecia mais coisa. E isso era em qualquer área. Isso era em qualquer área, seja no meu trabalho, que ainda está um pouco, mas estava um caos, toda hora aparecia uma coisa diferente. Na igreja, a gente sempre tem muita tarefa para fazer, então a gente tinha muita coisa para tentar assimilar. E em casa também. E isso estava me deixando extremamente cansada. Cansada não fisicamente, né, porque a gente sente o corpo muito cansado, de muito estresse, mas fisicamente e mentalmente. A gente aprendeu no passado também, né, sobre a briga da mente. E eu estava me sentindo muito cansada e isso me fazia ficar, eu não quero fazer nada, vou ficar deitada, não tenho ânimo para fazer as coisas que eu fazia, e tinha um monte de coisa para fazer e eu desanimada de fazer. É difícil. E esse bloqueio, eu creio que era um bloqueio que eu estava tendo de criatividade, porque ou eu não estava tendo criatividade, e quando eu tinha criatividade, eu falava, com que tempo eu vou fazer isso? Com o tanto de coisa que eu tenho para fazer. E isso foi entrando num loop na minha cabeça, foi entrando num loop. E eu não sei quantas pessoas já ouviram falar da palavra burnout. Burnout é basicamente um esgotamento da mente. Então, seja por pressão física, emocional, mental, e ele é causado por um estresse, relacionamento por muita pressão, por muita coisa para fazer, sua mente fica um turbilhão, né? E por que eu estou falando isso? Calma, gente, eu não tive um burnout, não estou me diagnosticando, não é isso. Mas talvez um pouquinho, mas não tanto. E como a gente mexe muito em redes sociais, as coisas aparecem no nosso celular. E tem um algoritmo no celular que escuta o que você está falando, tá? Isso não é teoria da conspiração, ele escuta e aparece para você sobre o que você está falando. E lá no trabalho a gente zoava muito, a gente brincava, né? Isso está acontecendo não sei o quê, a gente vai ter um burnout, não vou vir trabalhar, vou ficar em casa. E a gente ficava usando muito. E isso fez com que aparecesse vários vídeos sobre isso no meu celular. E aí quando apareceu eu falava, caraca, eu tô com isso. E isso. Gente, não é possível. E aí apareceu outro vídeo falando sobre isso. Eu falei, cara, não é possível. E aí eu pensei, a que ponto que eu vou deixar chegar de realmente isso me parar? Porque
eu estava sentindo todos os sintomas que tava aparecendo para mim, descrevendo, eu estava sentindo. E eu falei, cara, que ponto que eu vou deixar isso me afetar e me parar de uma forma surreal? Porque, geralmente, a pessoa, quando fica com burnout, ela para. Ela não consegue fazer mais nada. Ela fica, tipo assim, aérea, como se ficasse aérea. E... Calma. E aí, a graça de Deus foi tão maravilhosa que eu tenho certeza que, se não fosse por ela, eu poderia ter me perdido. Eu acho que Deus, ele resgata a gente da onde a gente acha que talvez não vai sair. E ele foi falando muito comigo nos detalhes, falando nas coisas que acontecia, foi me trazendo uma paz muito grande e me dando uma resiliência para lidar com as coisas. Não deixei, cada dia é um dia, não deixei de ficar estressada, eu ainda me estresso bastante, mas eu fui tendo mais calma, mais tranquilidade para lidar com as coisas. E isso me fez perceber que Deus estava ali. E talvez eu estava me preocupando, que palavra que eu vou trazer no domingo, no mês dos jovens, mas Deus estava me mostrando ali na minha vivência o que eu poderia estar falando. E é justamente essa graça que eu queria trazer hoje. Essa graça que nos sustenta, nos encontra e não depende da nossa capacidade. Porque ela não é sobre nós, sobre o que conseguimos fazer, sobre o que vamos fazer, mas sobre aquilo que Cristo já fez por nós. E Ele trabalha em nós, mesmo a gente nem percebendo que Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Então, antes de continuar, eu queria orar, só para Deus dar mais uma acalmada no meu coração, para a gente continuar. Tá bom? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor falou em meu coração, Pai, que eu possa falar no coração dos meus irmãos aquilo que o Senhor falou para mim, ó Pai. Acalma meu coração, me tranquiliza. É isso que eu oro, te peço e agradeço em nome de sua filha, amada Jesus. Amém. Vamos lá. Eu fui para o bom velho dicionário procurar o que significa a palavra graça. E lá diz assim, um dos seus significados é favor que se dispensa ou recebe, à mercê, um presente, uma dádiva. E a palavra graça, né, tem 5 letras, então por que não fazer de cada letra um tópico sobre a graça? E então, eu vou estar lendo o nosso texto base primeiro, que é lá em 1 Pedro 10, e eu vou ler o 11 também. Que diz assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiam. Ou seja, né, nessa parte, né, o Pedro estava falando de uma salvação que não começou naquele momento. Antes daquele momento, Deus já havia anunciado o que estava para acontecer. E os profetas ali, eles não estavam falando qualquer coisa aleatória. Eles estavam investigando, eles estavam procurando saber, eles estavam examinando cuidadosamente as coisas para compreender, né, e declarar essas coisas para as pessoas. Então, eles receberam as revelações de Deus, mas eu acho que também naquela época eles talvez não compreendiam, não tinham a dimensão do que era. A gente vê durante a Bíblia, quando Cristo está falando, eles ficam meio assim, sobre o que Cristo está falando? Mas eles tentavam buscar e compreender. Mas o Espírito de Deus, né, o Espírito de Cristo, que estava neles, o ajudavam a compreender melhor e entender quando e como aquelas coisas aconteceriam. E aí isso me fez pensar em algo. Porque a gente, às vezes, vai contar a nossa história e a gente fala, eu conheci Jesus, eu aceitei Jesus, eu comecei a servir, eu mudei, alguma coisa. E não é sobre nós. Sabe, quando a gente olha pela graça, a gente percebe que a nossa resposta já existia em Deus antes da gente existir. Então, não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre Cristo, é sobre a graça. E antes de nós procurarmos por Ele já estava trabalhando. Antes de a gente entender a graça, Ele já havia planejado. Então, a graça... Calma aí. Ela foi um plano de Deus, muito antes de ser uma experiência nossa. Antes de ser, eu aceitei a Cristo, Jesus me salvou, a graça, ela já havia sido... Não.
Graça. Ela, calma aí. Ela já estava no coração de Deus antes de a gente chegar na história. Ela foi um presente, ela foi uma dádiva. Então, graça significa presente, dádiva. E a graça é algo que a gente não trabalha para ter. Ela é uma recompensa. Ela não é nenhuma recompensa por algo que a gente fez. A gente não merecia, a gente não fez nada, mas Deus nos deu a graça. Porque se a graça fosse um pagamento, ela seria por merecimento. Se ela fosse um salário, ela seria uma dívida, né? Teria que ser paga. Se ela fosse um prêmio, seria uma conquista. Mas ela é uma graça, ela é um presente. E é um presente gratuito de Deus. Então, gratuidade, gratuita, né, que eu botei. Porque ela é um presente. A gente quando a gente recebe um presente, a gente não está pagando por um presente. A gente está recebendo de graça. Graça. E aí eu vou ler lá em Efésios. Estou bugando a Ana, né? Foi mal, Ana. Lá em Efésios 2, 8 e 9. Que diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode ter que se orgulhar dela. E então a gente viu, né, que o G de graça é gratuita. E aí nesse mesmo versículo que a gente leu em Pedro, ele diz, né, que o Espírito de Cristo estava nos profetas e indicava o que aconteceria. Então, quando eles indicava o que aconteceria, ele estava apontando para os sofrimentos que Cristo sofreria, né? No final do versículo 9 a gente consegue ver. E para a glória depois disso, depois de Cristo morrer por nós, a glória que viria depois disso. Então, nesse momento, mesmo eles falando isso, não eram os profetas que era o centro, não era Pedro que era o centro, era Cristo. Porque a gente recebeu esse dom, esse presente de Cristo. E um preço foi pago por essa graça que a gente recebe de graça, né? Um preço foi pago. Então, o R significa... Não está indo. Agora, o R significa nossa redenção. Algo que não merecíamos, mas Deus, com a sua infinita bondade, fez. E isso me lembra a história de Pedro. Sabemos que Pedro caminhou com Jesus, viu seus milagres, andou com ele, viu maravilhas acontecer, e ele afirmou para Cristo: Cristo, eu não vou te negar, eu te amo, eu não vou te negar. E a gente sabe que Pedro fez isso 3 vezes. Ele falou que não ia fazer e fez, e ele falhou de certa forma com Cristo ali. Mas a graça de Jesus era maior que a falha de Pedro. E aí, talvez na cabeça de Pedro, quando ele se deu conta de... Assim, é um achismo meu, né? Quando ele se deu conta de, caramba, neguei a Cristo. Ele pode ter pensado, como é que eu vou servir ele agora? Será que eu sirvo ainda? Será que eu vou conseguir fazer parte do seu ministério? O que eu faço? E quando Jesus ressurge, né? Volta, ele aparece a Pedro e a alguns discípulos. E lá em João 20, eu vou ler lá João 20, 15 ao 19. Que vai falar que não é sobre a capacidade do Pedro de permanecer fiel, é sobre a fidelidade de Cristo de restaurar aquilo que ele já tinha dito uma vez. Vamos ler, eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. Até o 19. Então Jesus perguntou, mulher, 21, Ana, 21, 15. Isso. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas.
perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. E dizer que é muita coincidência, né? Mas a Bíblia não é coincidência. As coisas não acontecem por acaso. Deus escreve certíssimo. E é muito tipo assim, não doido, né? Mas é uma expressão. É muito doido de pensar que, Pedro negou 3 vezes e Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E nessas 3 perguntas, Deus está restaurando um propósito com Pedro, porque ele negou a Cristo, então ele poderia ficar nesse mundinho de tipo, como é que eu vou servir a Cristo agora depois que eu neguei? Mas Deus restaura perguntando a ele: Pedro, você me ama? Pedro responde: sim, eu amo. E ele vai fazer a obra de Cristo depois disso. Então Deus restaura o propósito com Pedro. E isso é muito importante, porque a graça ela não perdoa, ela não apenas perdoa o nosso passado, né, o nosso pecado. Ela restaura o nosso propósito com Deus. E aí, calma que isso aí já falei. E aí é uma forma de Deus dizer, tipo, eu sei que você errou, mas a história não vai terminar no seu erro. Eu vou restaurar o propósito que eu tenho contigo. E assim ele faz conosco. A gente erra, a gente peca, a gente é todo errado, mas a graça de Jesus para conosco é um propósito muito maior que isso. Porque a graça ela não vai ser sobre a nossa capacidade de permanecer fiel o tempo todo, mas é sobre a fidelidade de Cristo, que nos sustenta, nos perdoa, nos restaura e nos transforma a cada dia. Amém? E a próxima letra seria o A. E a gente tem 2 A. Então vamos falar logo dos 2, né? O primeiro A é o amor e o segundo A é anunciar. Lá em 1 Pedro 1, a gente vai ler o 12 agora. Eu leio aqui, Ana, que vai ser mais fácil. Pequenininho. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês estas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Aqui tem algo muito interessante, porque os profetas, eles não estavam anunciando algo que seria benefício deles para aquele momento. Eles estavam servindo para que pessoas que não tinham ouvido falar sobre aquilo pudessem ouvir. Por isso que a gente conseguiu ouvir hoje em dia. E então eles pegaram a mensagem, entenderam a mensagem e passaram a mensagem. Eles começaram a anunciar a mensagem. Por isso o ar de anunciar. E eles foram alcançados para alcançar mais pessoas para Cristo. E é justamente aí que a gente vê que a graça foi entregue a nós. Mas de onde vem a graça? Do amor. O amor que iniciou tudo. Afinal, a gente lê lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou primeiro, antes de vir a graça. E então, antes de nós amarmos, Ele nos amou. Antes de a gente procurar Ele, Ele nos procurou. Antes de a gente entender a graça, Ele já tinha decidido que ia alcançar a gente de qualquer forma, de qualquer maneira. E a graça é justamente essa expressão de amor que Deus tem para as pessoas, mesmo que as pessoas não mereçam, mesmo que nós não mereçamos, Deus tem esse amor
conosco essa graça de nos alcançar. E aí eu fico pensando, eu estava meditando, né? E aí eu falei, cara, se Deus não precisava de nós, por que Ele amaria a gente? Tipo, porque a gente não é bom o suficiente, a gente erra, a gente peca, a gente entristece o coração de Deus, a gente faz um monte de coisa errada. E mesmo assim, Ele nos ama, é algo meio, assim, difícil de se pensar. Mas Deus, Ele nos ama. Ele não nos ama porque a gente é bom o suficiente, porque que a gente faz. Ele não nos ama porque a gente é perfeito. Ele nos ama, Ele não nos ama porque a gente não consegue fazer as coisas certas. Ele nos ama porque Ele escolheu nos amar. Então, o amor, ele é uma escolha. Não é um amor por necessidade. E eu acho que é uma coisa das mais bonitas, porque a gente não merece esse amor e a gente recebe ele. Ele poderia ter deixado o nosso pecado nos matar, mas Ele decidiu nos alcançar com seu amor. Ele poderia ter olhado para nós com a incapacidade que a gente tem e desistido da gente, mas Ele resolveu morrer no nosso lugar. Ele poderia ter dito, vocês não merecem, mas eu os amo e vou morrer por vocês. E talvez por isso que o Pedro conseguiu entender tão bem a graça. O mesmo Pedro que falhou, que negou Jesus, ele estava escrevendo sobre a graça logo depois. Ele estava falando sobre isso. Porque quando a gente experimenta a graça, a gente entende a história, a gente entende que não termina em nós. E o amor de Deus começa ali. E o amor de Deus não começou quando a gente ama Ele. O amor de Deus começou muito antes de nós, porque não é sobre nós. Mas como esse amor se tornou visível e chegou até nós através da graça, para a gente anunciar às outras pessoas? Qual a letra que falta aí no meio? O C. E o C seria a cruz. Porque a cruz, ela não é um detalhe da graça. A cruz é o lugar onde a graça se tornou visível. A nós, né, que a gente viu. E a graça que Deus anunciou através dos profetas encontrou sua expressão máxima em Jesus naquela cruz. E quando olhamos para a cruz, entendemos que a graça não significa que Deus ignorou nosso pecado. Ele morreu por nós, para que possamos ter acesso a Ele. O pecado, ele tinha um preço, e esse preço não foi a gente que pagou, foi Cristo que pagou lá na cruz. Ele tomou nosso lugar para que pudéssemos receber aquilo que não merecíamos. E talvez isso que se torna a graça, às vezes, tão difícil de compreender, porque a gente, às vezes, fica acostumado com a lógica, tipo, eu fiz isso, eu mereci isso, eu recebi isso, eu fiz aquilo. E a cruz, ela apresenta uma lógica completamente diferente, porque a gente merecia, mas Cristo que recebeu no nosso lugar. Ele recebeu o que ele não merecia, ao invés de nós. Ele era inocente, ele tomou nosso lugar, e a gente nem era, assim, acho que a gente nem era capaz de pagar o preço que ele pagou, mas ele pagou por nós. E por isso, quando a gente olha para a cruz, a gente não pode se colocar no centro dela. Porque a cruz, ela não exalta quem somos, a cruz exalta quem Cristo é. Ele revela o seu amor, sua misericórdia, sua justiça, sua entrega. Ele revela que a graça não é uma palavra só bonita que Deus falou, mas que a graça custou algo, e custou muito, custou a Cristo. E a gente talvez possa perguntar o que a gente fez para merecer a graça, para que a gente pudesse recebê-la. E a resposta é a cruz, é o amor que Cristo teve conosco. Por isso, quando a nossa vida começa a ficar muito centrada em nós, no que a gente faz, no que a gente conquista, naquilo que a gente merece, no quanto a gente pode ser bom em algo, a gente precisa voltar nossos olhos para a cruz, porque a cruz, ele tira totalmente o foco de nós e bota o foco em Cristo.
porque não é sobre a nossa capacidade, é sobre o sacrifício que ele teve. Não é sobre o nosso mérito, mas é sobre a graça que ele teve para conosco. É sobre a graça, é sobre Cristo, e não é sobre nós. E eu sei que o C, antes que os professores de português me corrijam, tem um cedilha, porque é graça com C cedilha. Então, o que seria a graça, né? O que seria o C cedilha? A letra seguinte é anunciar. E o C cedilha é uma cobrinha assim, né? Deixa eu botar ali. A graça foi dada a nós e ela não deve ficar em nós, a gente deve anunciar. Então, o C cedilha, ele seria um caminho que a gente tem que percorrer. Esse caminho muitas vezes vai ser estreito, como sabemos, não vai ser fácil, às vezes não vai ser confortável, na maioria das vezes. Nós vamos ser moldados e aperfeiçoados. Às vezes as pessoas não vão aceitar quando a gente levar a palavra de Cristo. Haverá renúncias, haverá situações muito difíceis que a gente pode passar. Mas mesmo sem entender, nós queremos que Cristo está conosco. E que Ele está trabalhando através de nós na vida das pessoas que a gente falar. Então, quando Cristo é o nosso caminho, cada passo nos conduz para mais perto dele. Então, esse cedilha seria o caminho que trilhamos, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, anunciar a graça também é caminhar na graça. Nós anunciamos um caminho, a gente não anuncia um caminho que inventamos, mas anunciamos aquele que é o caminho, que é Cristo. E talvez uma das maiores evidências que entendemos a graça é quando percebemos que ela não nos chama para permanecer parados. Assim como a gente leu ali no versículo, eles começaram a anunciar essa graça para as pessoas. Então, Deus nos envia para levar essa mesma graça para outras pessoas. Porque não é sobre nós, mas é sobre a graça que recebemos de Cristo e que devemos anunciá-la. Amém? Então, para concluir, a graça começa em Deus. A redenção acontece em Cristo. O nosso amor vem do Pai. A cruz, ela aponta para Jesus. E nós somos apenas aqueles que receberam a graça e devemos anunciar aquelas pessoas que precisam. Amém? É isso, meus irmãos. Eu vou estar orando para encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela essa palavra, por aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Que o Senhor possa também ter falado, ó Pai, na vida dos meus irmãos. E nos fazer, Senhor, sentir a Tua graça, ó Pai, e entender que não é sobre nós, mas sobre Ti. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender isso a cada dia. Que a gente não venha se colocar no centro das coisas, ó Pai, mas deixar o Senhor operar através de nós, ó Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo. É isso que eu oro, te peço e agradeço. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.